Estamos direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. Quem nos brinda com a sua presença é a artista Zika Stockmans. Ela que nos traz aqui a obra da Companhia Tem Gente Teatrando, livro escrito pelo jornalista Marcos Kirsch e organizado pela Zika Stockmans. Zika, é uma honra tê-la conosco. A honra é toda minha, agradeço muito o convite e a gente está aqui com essa preciosidade para nós, muito significativa, fechando um ciclo importante de 25 anos de trabalho, né, com teatro aqui em Caxias e tal. O título já coloca, tem gente teatrando 25 anos. Então, claro, o grupo é de 89, então imagino quando vocês começaram a elaborar a obra, estava em vias de completar 25 anos, Exato. Hoje já passou um pouquinho. Mas ainda assim fica essa data marco, né, os 25 anos. Eu gostaria que tu começasses lá nos primórdios, porque para que as pessoas entendam, o livro ele segue uma ideia de cronologia. Lá dos primórdios de 89, quando vocês sequer tinham onde se apresentar. Então vocês faziam movimentações no sentido de um primeiro local lá na Júlia de Castilhos, se eu não estou enganado, Isso. entre outros endereços que depois foram migrando, até depois vocês terem a sede própria, que nós vamos chegar nisso ao longo do programa. Então eu pediria que nesse primeiro momento tu começasse a situar o leitor e o telespectador aqui do nosso programa, que lá costuma acompanhar pela imprensa, ler o noticiário, vai ter apresentação tal, vai acontecer tal coisa, mas como é que funcionou tudo isso? As pessoas que têm aquele contato mais esparso assim, com o grupo Tem Gente Teatrando. Então, o livro conta uma história dos 25 anos já da companhia de teatro, mas foi uma história que começou no indivíduo mesmo, né? Eu experimentei teatro lá ainda no tempo da faculdade e tal, e foi uma paixão. Eu achei tão transformador, tão encantador, que eu não consegui mais me afastar. Mas também não sonhava que aquilo fosse virar uma profissão para valer, assim, uma dedicação tão grande. Claro. E ao longo desses anos foi exatamente isso, uma construção do espaço de teatro, não espaço físico, um espaço para que a cidade conseguisse absorver essa ideia, porque não era sequer construída a ideia do que era fazer teatro, né? A gente falava, o que é que tu faz? Faço teatro? Não, a gente está falando de profissão, qual é a tua profissão? Então, isso veio permeando a história até poucos anos atrás. E também a busca pelo espaço físico, que é muito importante, porque é o casulo que acolhe a criação, é o casulo que acolhe o ensaio, o laboratório de cenas, o debate entre grupos e tal. Então, esse para mim sempre era um foco importante a ser conquistado. E foram várias peregrinações, várias mudanças. Sim, nós temos um histórico longo aqui, Isso, aí culminando no marco de 25 de março de 2010, né? Quando vocês, enfim, conseguem, então, inaugurar a sede que fica no bairro São Pelegrino, né? Exato. E aí... Gloriosa conquista. Sim, tem toda uma narração aqui. A nossa produção está mostrando as imagens ao longo do programa de forma, digamos assim, tentando constituir um mosaico. Nós temos aqui todo um ato seleto, com imagens, e até no texto do Kirsch aqui há uma brincadeira no sentido de que ali naquele momento o foco principal não era a peça, não eram os artistas, digamos assim, mas era o fato de estar naquele espaço. Aquele espaço que acolhia. Já falava por si, digamos assim, a ideia de ter então uma sede própria. Naquele momento era a personagem principal. É uma conquista de referência para a cidade e, digo assim, no mínimo para o Estado. Até houve uma brincadeira, a gente contrata muitos professores que vêm de Porto Alegre para atender nossos alunos, né? E um deles, Daniel Colim, uma pessoa renomada, importante no cenário cultural do Estado e tal, aí ele chega e diz assim, depois de ter olhado todo o espaço e tal, ele chega para o grupo dele e diz, gente, vocês precisam ir lá porque eu encontrei a Escola Mito. Escola Mito significava uma companhia de teatro que tenha conseguido atingir
o patamar de poder adquirir uma sede e nela construir um teatro lá dentro e poder criar todo tipo de programação sem depender de editais, enfim, ali a gente consegue formatar e apresentar e ensaiar e tudo mais. No decorrer do livro há um cuidado para estruturar o Tem Gente Teatrando, e com vício de linguagem a gente sempre costuma se referir a músicos, artistas, atores como grupos, né? Uhum. E vocês têm todo um cuidado de dar um viés empresarial para isso, ou não digo tanto de empresa, mas de que o Tem Gente Teatrando seja muito mais uma escola do que um grupo que pura e simplesmente se reúne e se apresenta. E lá no início, a parte histórica, ela coloca imbricada a presença do Tem Gente Teatrando com a organização de uma associação também para o pessoal da arte cênica. Depois o Tem Gente Teatrando acaba tendo uma linha mais autônoma, assim, não tão vinculada à associação. Se eu estou falando corretamente. Então eu gostaria também de situar a quem nos acompanha. Nós estamos tratando só, não é simplesmente um grupo que se reúne. Nós temos aqui basicamente uma escola de teatro. Certo. Aí então, para a Associação Caxiense de Teatro, eu vou me colocar como pessoa física. Então, a Zica Stockmans, tendo voltado de um festival na época, acho que em Resende e tal, e vendo que os grupos e as companhias do país estavam organizados em associações e em sindicatos, resolveu convocar uma reunião para a gente começar a pensar nisso. E até hoje, obviamente, a associação seguiu o seu rumo e existe até hoje e tal, mas a Tem Gente Teatrando como pessoa jurídica é uma outra coisa, né? Uma pessoa jurídica particular, enfim. E falando dessa questão da formação dos atores ou de não ser um grupo, a gente conseguiu construir ao longo, porque em várias épocas conflituava um pouco essa questão de ser empresa, de ter essa cara organizada, que vai completamente racional, com contabilidade, com várias coisas que uma empresa exige, e na contramão de uma mente criativa, onde a parte racional não cabe tanto, porque tu precisa de um espaço lúdico para criar e tal. Aí agora, há anos atrás, não muitos, digamos da metade dessa história em diante, é que se conseguiu atingir um equilíbrio e dar espaço bem definido para o lado da criação e outro para a formatação dessa empresa que garante o espaço, a verba, tudo para que se possa produzir criativamente. O que chama a atenção é esse teu lado gerente, digamos assim, porque o artista, eu sou jornalista também, a gente acaba não gostando muito desse aspecto gerencial. Se a gente pudesse escolher, a gente ficava só com a parte... Digamos aquela ideia do sujeito que tem que mexer com a duplicata, fazer as ligações, organizar a agenda, quer dizer... Muita burocracia, muita assinatura. Então os teus colegas devem ser muito gratos por tu teres desenvolvido esse lado, digamos assim. E é verdade, porque a gente acaba sendo, a Tem Gente Teatrando acaba sendo um espaço também de geração de emprego para artistas, colegas nossos, né? Então, como professores, só que vem como professor, mas numa estrutura super acolhedora. Então, não é aquele professor que vai ter que pensar em tudo, ele entra na sala de aula, além de ele dar aula, desenvolver o espetáculo, ele vai ter que pensar em figurino, ele vai ter que pensar em cenário. Não, tem uma equipe que abraça e acolhe. O próprio ator, quando é convidado para participar de um espetáculo, também diz, nossa, é um luxo, porque ao invés de eu chegar e ter que fazer todos os aspectos da criação e tal, eu chego e trabalho como ator e recebo para isso. Então acaba sendo realmente, eles acabam sendo gratos até por esse cuidado todo. Aqui nós temos já na largada do livro uma reprodução de uma matéria do Jornal Pioneiro lá de 9 de novembro de 88, quando estava então se situando aqui a chamada Associação Caxiense de Artes Cênicas, da qual tu falaste aqui, com a propositura tua, digamos assim, e aqui já reunindo grupos que para o contexto caxiense é bastante familiar, como por exemplo Misericolone,
Misturas e Bocas, Oficina 1, Trancos e Barrancos, Em Cena e por aí vai. Isso. Misericolone. Miseri. Falando a pronúncia adequada. Dentre outros grupos que nós temos aqui. Aqui nos perfis já abre com um perfil teu aqui no início, ó. Isso. A Zica Stockmans. Depois nós vamos tendo outros personagens como o próprio João Polita, conhecidíssimo, ex-jornalista, tem feito, participou muito da questão das colunas sociais, eventos. Mas que nessa época do início da Tangente, ou então no início da minha trajetória que antecede a Tangente Teatrando, foi colega, foi de cena, a gente dividiu o palco, ele dirigiu espetáculos onde eu era atriz. Aqui, né? E super bacana. Então a gente, no livro, quis também resgatar depoimentos dessas pessoas que entrelaçaram a história da Tangente Teatrando. Olha que coisa fantástica aqui, ó, na página 18, tem aquelas tiras bem antigas do pessoal que trabalha aí com fotografia, vai se sentir gratificada. Legal, quando, né? Nós não tínhamos como hoje, tudo digitalizado. Eu na faculdade ainda peguei ainda aqueles exercícios de aula com máquina fotográfica em que você colocava a tira do filme contra a luz e enxergava os quadros. Para escolher a foto. E aqui vocês reproduzem muito bem os quadros das peças. Isso aqui era um copião, né, que era gerado para a gente escolher quais fotos iam ser impressas, que era o único jeito de a gente ter uma foto, ela era impressa, né, nessa época. Então a gente achou bacana trazer, e também porque aqui traz um dos primeiros espetáculos, né, junto com alguns colegas super queridos, que é a Tati Rivoar, o Rubens Bareta. Olha só, neste tempo a Praça de Pé Amarelo, que é esse espetáculo aqui, não existia lei de incentivo, não existia nenhum tipo de política pública de incentivo, e a gente nem sabia que essas políticas existiam também. Mesmo assim, a gente conseguiu apresentar quase 100 sessões desse espetáculo. Faltou umas 3, que provavelmente a gente, velhinho, vai fazer esse trio para fechar por uma questão de honra. Mas para ver, assim, hoje a gente pensa, nossa, o que era força de vontade, sem cachê, vendendo diretamente na porta das escolas, todas elas, da região, das cidades. Telefone não se carregava no bolso, a gente ia até o orelhão para fazer um contato. Então, eram outros tempos, mas foi muito bacana também. A gente ouve um relato aqui, se a câmera puder pegar em close, a Zica quase emocionada contando aqui mas, claro, o processo de organização das peças. É um processo muito de resgate também de história pessoal, né? Então, eu estou envolvida até o último fio de cabelo no livro e na história. Antes que eu me esqueça, na parte final do livro, e aí nós estamos antecipando aqui os retratos, mas acho que não adianta, né? Não tem por que ficar guardando surpresas relativas às histórias. As pessoas depois vão ver com mais detalhes e as próprias imagens também que constituem a obra. Mas por final do livro, há aqui a Escola Popular de Artes, que eu acho que daí foi um viés diferente, um viés diferenciado, no sentido de contemplar crianças de baixa renda, por meio da arte. Nós temos aquela ideia muito batida e insistida do esporte como uma forma de ocupar as crianças e não deixar que caiam para o meio das drogas, mas a arte também se presta nesse sentido, e vocês dão uma contribuição muito legal a partir de 2012 com a Escola Popular de Artes, vinculada então ao Tangente Teatrando. Dentro, inclusive. É um projeto. É um braço, digamos assim. É um braço, é um projeto de lei Rouanet, e a gente acolhe 20 jovens pré-adolescentes e adolescentes que ficam 2 tardes inteiras lá. Eles têm aula de dança contemporânea, canto, percussão e teatro. Recebem lanche, uniforme, e é assim nosso orgulho, né? Porque acabou assim o ano, as 2 edições com um produto final de causar inveja. Eles apresentaram coisas muito bacanas, e a gente tem um retorno bacana também das escolas onde eles estão. Assim, olha, do início para o final do ano, progresso, evolução em termos de concentração, de
até de autoestima, coisas muito... a arte é muito transformadora. E aí tem uma rotatividade, vocês vão constituindo grupos com o passar do tempo. Quantas crianças já foram contempladas por esse projeto? Vocês têm esse número? Passou no mínimo 50 crianças e agora a gente já está abrindo a 3ª edição. Inclusive está aberto, tem várias. Né? E já teve algum deles que voltou daí para participar do grupo de fato, não só do... Tem gente que acaba, tem gente que acaba se encaminhando, inclusive, para outras companhias de teatro, né? Então o pessoal às vezes dá uma ligada, tem alguém para indicar e tal, e a gente indica. Então esses jovens vão se colocando também no mercado. E nós temos aquelas matérias, por exemplo, bailarinos brasileiros famosos, que o noticiário acaba não contemplando tanto quanto outras áreas, mas nós temos aí bailarinos brasileiros famosos saindo do subúrbio do Rio de Janeiro, por exemplo, de outros através de alguns projetos desse tipo. Exato. De projetos de incentivo, que vocês dão aquela arrancada. E se o sujeito eventualmente não migrar para a arte como um profissional, como um ator de fato, já tem aquela inclusão pela cidadania, quer dizer, o sujeito teve um aprendizado e naquele momento não foi para outros rumos, como nós citamos, das próprias drogas. Ele esteve ali ocupado, aprendendo, tendo uma instrução de cidadania. Né? Isso. E cria novas referências, novos espaços, né? Se trabalha o seu autoconhecimento, né? Então, realmente transforma a inclusão de fato, né? E eu queria aproveitar, porque não foi por acaso que este livro demorou tanto para ficar prontinho. Ele é um livro feito através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e a gente agradece muitíssimo os nossos apoiadores, que é os Guinchos Vanin, a Racon Consórcios, a Agrale e o Banco Randon. Sem o apoio e sem este pessoal acreditar nesta ideia, não teríamos fechado este ciclo. E ficou muito bonito, tanto que eu não desgrudei do livro. Geralmente nas entrevistas eu acabo colocando o livro ali, depois eu pego, folhei, passei a entrevista inteira segurando, ficou muito bonito. Capa dura, as próprias páginas ficaram muito vistosas, até porque não poderia deixar de ser pela questão das fotografias, né? Para as fotografias terem aquele destaque, né? Mas, de qualquer maneira, a forma com que ele foi pensado, muito né? Legal. Gratidão ao Maneco, nosso querido parceiro, que foi até o fim com a ideia de fazer com que esse livro ficasse tão bacana. Que maravilha. Nós estamos um pouco além do nosso tempo, Zica, mas ao longo do programa tu citaste alguns espetáculos e tal. Então eu gostaria que nessa parte final, nas tuas últimas considerações, digamos assim, tu ainda fizesses um esforço de lembrar espetáculos, fatos que marcaram essa história e que quem, de uma forma ou de outra, foi lá como espectador ou que colaborou, possa se identificar também nesse término do nosso bate-papo, digamos assim. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui. O que vem agora, o que eu lembro, muito bacana, A Farsa da Esposa Perfeita, que a gente estava com um elenco muito querido e a gente viajou muito pelo estado e fora dele. Navalha na Carne, um desafio para montar um espetáculo tão visceral. Temos uma foto muito boa aqui a propósito. Isso, também, e que foi, a gente recebeu críticas bem positivas em relação ao espetáculo, também foi apresentado muito. Uns mais contemporâneos, Os Escravos de Jó, um primor de espetáculo infantil, retoma daqui a pouco. E temos agora os atuais que estão em cartaz, que é o Torto e Seu Duplo, uma pesquisa um pouco mais contundente e, digamos assim, aprofundada sobre um ser humano assim, que fica solto aí na rua, e o Memórias de uma Solteirona, para lavar a alma, que é muito leve, muito engraçado e que a gente apresenta muito ainda. E aproveitando, nessa trajetória de 25 anos, claro que na maior parte das vezes as críticas são positivas, mas houve talvez de algum crítico, colega, jornalista, alguém que tenha feito uma crítica com relação às peças de vocês, que lá vocês pensaram assim, pô, que legal, vamos pensar nisso e tentar dar uma melhorada. E houve assim alguma crítica construtiva que tu te lembres que possa ter contribuído para a trajetória de vocês? Então, pontualmente agora eu não lembro, mas o que a gente faz? Alguma crítica pesada, alguma coisa assim, na imprensa nunca tivemos. Claro. Mas, normalmente, antes de estrear,
nós sempre convidamos algumas pessoas formadoras de opinião em que a gente confia na opinião e faz pré-estreia, troca ideia. Tipo aquela crítica de bastidor, quase. É importante, né? Para trocar uma ideia e às vezes alinhar ou afinar um pouco uma ideia e tal. Claro. Então, essas críticas construtivas sempre muito bem-vindas. E a gente Claro. é muito atento aos comentários, nunca no sentido de, se não gostou, não quero nem saber. Não, a gente é muito atento, porque num comentário negativo pode ter uma ideia muito importante que nos passou batido e tal. Então a gente sempre acolhe. E filtra, né? E o que tem de projetos aí? Tu já citaste algumas peças que estão em cartaz, mas o que nós podemos esperar aí para os próximos anos? Claro, não digo pelos próximos 25, mas agora, sim, nos próximos meses. Então, a gente agora, não anuncio o nome, porque ainda está muito em processo, mas sim, já estamos novamente apaixonados por um novo espetáculo que provavelmente estreia até o final deste ano, né, e que promete ser para um público bem amplo, para todos os públicos, vamos dizer assim. A gente está cuidando que tenha uma linha bastante poética na estética e tanto na forma de interpretação, leve, com questionamentos um pouco mais aprofundados, mas também com alguns momentos engraçados. Então vai ser uma coisa poética e gostosa de ser assistida. Bom, então, estamos investindo nisso, assim. Então, no que tu já tiveres aí o nome, toda a montagem, já nos avisa que dentro da grade da programação da TV Câmara nós daremos conta também de divulgar. Bom, quero te agradecer imensamente, muito legal acompanhar a história da Companhia Tenente Teatrando, que se confunde com a tua em boa parte, digamos assim. A obra ficou muito bacana, muito bem organizada, o texto também, toda a pesquisa do Marcos Kirch, para que as pessoas entendam, o texto é do Marcos Kirch, jornalista, organizado então pela Zica Stockmann, que aí trouxe todos os dados, enfim, e que nos relatou aqui, digamos assim, uma síntese da obra. Então, te agradeço mesmo, Zica, muito obrigado. Agradeço muito pelo espaço. Então, acabamos de conversar com a Zica Stockmann, ela que organizou aqui o livro Tem Gente Teatrando 25 anos, com o texto do jornalista Marcos Kirch. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.